Rádio Nacional de Brasília, ZYH 707, AM 980 kHz. Revista Brasília. O que acontece e é notícia no Distrito Federal e em torno. Bom dia, Brasília. Bom dia, Brasil. São 11h05. Está começando o Revista Brasília. Portanto, aumente o volume do seu rádio, porque a partir de agora você tem informações aqui de Brasília, do Brasil e do mundo. Eu sou Pedro Pontes e comando Revista Brasília até ao meio-dia. 31 de outubro de 2019. E hoje é o Dia Nacional da Poesia. Portanto, meu caro, consuma poesia, beba poesia, coma poesia. É muito bom, a poesia é muito boa. Muito bem, o Dia Nacional da Poesia era em 14 de março, no aniversário de Castro Alves. A partir de 2015, a data mudou para o aniversário de Carlos Drummond de Andrade, que é hoje, 31 de outubro. Já o Dia Mundial da Poesia, criado pela Unesco, é em 21 de março. Mas a data pouco importa, o fundamental mesmo é a magia da poesia, estar no ar. Por isso, poeta ou não, tenha como objetivo estimular a produção e celebrar a poesia como forma de arte em todo o mundo. E para falar sobre o Dia Nacional da Poesia, nós vamos conversar agora com o poeta Mauro Felipe. Bom dia, Mauro. Bom dia, Pedro. Tudo bem? Tudo ótimo. E você, meu caro? Graças a Deus, aqui do Sul. Nesse momento estou no Sul, ao invés de Itiê. Qual cidade que você está? Nesse momento estou em Uruçanga, Santa Catarina, capital do vinho. Uruçanga? Uruçanga, Santa Catarina. Capital do vinho, aqui, dá uns 20 quilômetros de Criciúma, a referência, né? Isso é sensacional. E você tem tomado um bom vinhozinho aí? É a terra do vinho aqui. Temos bons vinhos aqui, excelentes. Bem, eu espero que você tenha tomando um bom vinho e seja inspirado para falar sobre poesia, tá certo? A própria fabricação do vinho e a história do vinho é uma poesia. É uma poesia. É uma poesia. Pedro, em primeiro lugar, agradecer, né, essa oportunidade. Inclusive, estamos em rede nacional, né, pelo que a tua assessora me passou agora. Exatamente. E, quando se fala nacional, eu também estou agora, graças a Deus, nacionalmente, porque essa entrevista está abrangendo também meus seguidores, quem adquiriu os livros, então não deixa de ser um reforço cultural, né? Claro. Que é o que nós estamos precisando no momento. Falar sobre a poesia, até interessante, Pedro, a oportunidade aí, porque além do dia, todo mundo talvez que não gosta de poesia, talvez não saiba o sentido concreto do que significa a poesia, né? É verdade. Eu não acredito que tenha alguém que não goste de poesia. Acho impossível. Exatamente, mas é o seguinte, é questão de oportunidades, né? Oportunidades. A poesia, todo mundo pensa que é aquela poesia, seus cabelos são bonitos, batendo na janela. Tem esse tipo de poesia. Claro. Mas a poesia em si, na acepção da palavra, ela vem lá do grego, antigamente, que é a criação. O significado de poesia é grego. Tá entendendo? E significa criação. O que significa? Tudo que se cria, tudo que se coloca ao mundo onde vem um terceiro olho. No caso, eu vou fazer uma provocação literária para ti. Tudo que eu escrever e te mostrar, tu passa a ser o crítico imediato, certo? Existe o crítico, tipo música, tipo radialista, tem gente que não gosta do Pedro, tem gente que não gosta do Mauro, enfim, é só um exemplo, né, Pedro? Figurado. Claro. Mas é o seguinte, a poesia em si, a história é legal. Vamos separar em duas etapas. A Unesco, mundialmente, existe o Dia Mundial da Poesia. Existe. Em março. Dia 21 de março. 21 de março. Que é praticamente, eu sempre associo na minha mente, eu faço alguns paradigmas para me mentalizar, que é um dia antes do Dia Internacional da Água, né? Então esse aí é da poesia, talvez encaixaram por causa disso, interessante. Agora, nacional, antes de eu falar um pouquinho sobre a poesia em si, é interessante até divulgar que de uns 2 anos para cá, houve o ressurgimento da poesia no Brasil, uma ressuscitação. É verdade. O que acontece? As redes sociais, está todo mundo botando aquelas cotas pequenininhas, cotas, que eles chamam, né, quotes.
cotas, aqueles pensamentos pequenos, radicais, a própria poesia em si, o poema em si, né? O poema, né? E outra coisa que todo mundo se confunde também, a poesia é o conjunto da obra, certo? É o conjunto da obra. Tipo assim, o Pedro escreve poemas. Cada texto chama-se poema. Porém, o Pedro, a obra de arte do Pedro, ele é poeta, ele faz poesia. Exemplo, um quadro na parede, bonito, que tu acha, que tu chega parado, dá 3 passinhos para trás, nossa, esse aí me impactou. É uma poesia. Entretanto, para não fugir do teu tema aí, né? Agora vamos para o nacional. Olha que interessante a história, Pedro. Sempre no Brasil, sempre, o Dia Nacional da Poesia era o dia do nascimento do Castro Alves. 14 de março. Sempre foi. 14 de março. Quem não conheceu o Castro Alves é um dos primeiros poetas, talvez os criadores da poesia no Brasil, né? Exatamente. Poeta dos escravos. Castro Alves, enfim, depois eu vou fazer uma relaçãozinha, se tu me permitires aqui, que interessante para as pessoas resgatarem. Muitas pessoas já esqueceram desses nomes. Mas enfim, sempre foi 14 de março no Brasil, desde o nosso tempo do colégio, sempre 14 de março, Castro Alves, abolicionista, né? Ele era chamado o poeta dos escravos. Inclusive, um dos mais famosos dele é o Navio Negreiro, né? Exato, uma obra de arte comparada a Camões, né? Exato, lindo. Comparada a Machado de Assis, né? É o nosso pai. Para mim, pelo menos, é o nosso pai, né? Verdade. Da literatura. O que aconteceu? Com a evolução das cabeças, talvez a pessoa que levou ao Congresso Nacional essa data nova, que é 31 de outubro, porque agora, no momento, desde 2015 para cá, se comemora o Dia Nacional da Poesia, dia 31 de outubro, que é hoje. Conhecido como Halloween. Exatamente. E eu vou te dar mais um gancho, porque eu sou bairrista, tá entendendo? Eu sou bairrista. Além do Halloween, eu também não vacilei, que hoje é o dia do Saci Pererê. Olha só. Que não deixa de ser uma poesia, chegou até a me arrepiar agora aqui. Por quê? Por que arrepiar? Porque a história nacional, Monteiro Lobato, tá entendendo? Saci Pererê, criado por Monteiro Lobato e virou lenda no Brasil desde a infância dos nossos avós, nossos pais, passando de geração em geração. Mas como o mercantilismo leva a isso, o que acontece? Vende mais o Halloween, que eu também não posso criticá-lo porque faz parte da cultura também internacional. Meus filhos brincam de Halloween, tá entendendo? O que acontece? Hoje é Dia Nacional do Saci Pererê também, então é uma poesia. Castro Alves, sempre foi comemorado o aniversário do Castro Alves, Dia Nacional da Poesia. Por causa de questões de, talvez, bom senso ou política, foi transferido para dia 31 de outubro, em razão que é o dia do nascimento do Carlos Drummond de Andrade. E para mim o maior poeta de todos. Sim, eu como gosto de literatura, que respeitando óbvio, depende a poesia te leva ao momento, tá entendendo? Então tem dia que tu acorda estressado, tem dia que tu acorda cansado, então a poesia te leva, a vantagem da poesia te leva a essa busca. Então olha só, quer ver, vou botar um ponto de interrogação na tua cabeça. Gonçalves Dias, na época mais ou menos do Castro Alves, quem não conhece aquela poesia dele, Canção do Exílio, que eu só vou falar uma partezinha, se tu me permitires. Claro. Que é nacionalíssima, que é quando o Gonçalves Dias foi exilado em razão da coroa, aquela vez, que ele foi um dos abolicionistas também. Ele foi exilado, foi mandado para fora do Brasil para não interferir politicamente aqui nas dissoluções das capitanias hereditárias. Eu estou falando um pouquinho de história, mas é interessante. Certo, claro, isso é importante. Mas então vamos lá, daí o Gonçalves Dias fora do Brasil, morrendo de saudade, porque aquela vez só existia navios, né? Por isso que o Castro Alves escreveu a poesia Navio Negreiros, porque chegou aqui cheio de escravos, e ele é abolicionista, ele foi um dos papas através da poesia, da escrita. Certo. Então é o seguinte, vamos lá, Gonçalves Dias, ele estava fora do Brasil, saudade do Brasil, então já vamos, como estamos falando poesia, olha só, quem não conhece essa aqui? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Olha só, ele está escrevendo lá de Portugal,
olhando para o mar, vendo o Brasil imaginário, no caso, né? Olha a saudade dele. A minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Isso aí é Gonçalves Dias, tá entendendo? Então, isso aí é eterno. Então, eu sinto, por exemplo, não podemos deixar no Nacional da Poesia de vangloriar, e quem estiver ouvindo agora no Brasil inteiro, todos os ouvintes aí, dá uma pesquisadinha, ou reler, Gregório de Matos. Esse é sensacional. Cruz de Souza, que é nascido no antigo desterro, que hoje denomina Florianópolis, poeta negro, excepcional, leio até hoje. Inclusive tem uma colega tua aí de Brasília, e Rio de Janeiro também, que é a Margarida, né? Tu conhece, né? A Margarida Patriota. Conheço. Margarida, ela escreveu praticamente um romance em cima de Cruz de Souza. Carlos Drummond de Andrade, Olavo Bilac, que agora foi feita a biografia dele pelo grande escritor Fernando Jorge, e não deixa de agora a poesia moderna, no caso que entra o Vinícius de Moraes, né? E um tal de Mauro Felipe também, estamos lutando aí, né, o Pedro? Estamos lutando aí, e talvez o Pedro também, né? Já que tu é sensível assim, vamos gloriar esse dia, né? É verdade. Agora, Mauro Felipe, infelizmente nosso tempo já está esgotado, mas eu não queria me despedir de você sem que você recitasse uma poesia tua em 30, 40 segundos. Pode ser? Vamos lá. Pedro, antes de recitar, grande agradecimento, né? Grande abraço aqui do Sul, mas daqui a pouco eu estou aí também, certo? Então vamos lá. Eu escolhi aleatoriamente, porque eu acabo de lançar um livro agora na Bienal do Rio, que é uma antologia dos meus últimos 4 livros. Perfeito. Vamos a ela então. É Palavras Sem Vidas. Então vamos lá. O nome da poesia, o nome do poema é Pétalas de Plástico. Vamos lá. Era apenas uma flor de plástico, como aquelas encontradas aos milhares, barata, artificial, composta de pétalas cheias de pó. Quem poderia imaginar ela replicada em todos os cantos, nos claros e nos escuros recantos, nas mesas e sobre as lápides, no pó? Ela pensa em nós, mesmo sendo de plástico, apenas uma flor colorida, com pó. Ornamenta vasos e corações, como as reais. Não murcha, só desbota, mas basta perder uma pétala que no lixo vira pó. Bonito. Mauro Felipe. Está Pétalas de Plástico, está na antologia. Tá certo. Olha, Mauro Felipe, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Revista Brasília, neste Dia Nacional da Poesia. Tenha uma ótima quinta-feira, tá certo? Igualmente, Pedro. E um abraço a todo o Brasil que está te ouvindo nesse momento. Tá certo. Muitíssimo obrigado, Mauro Felipe, no Dia Nacional da Poesia. São 11h45. Revista Brasília para você.